Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica. Vamos então iniciar o nosso programa, santificando o nosso programa com a oração. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, rogai por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica. Convido você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho para você receber todas as nossas notificações. Este nosso programa Identidade Católica tem como objetivo aprendermos e nos aprofundarmos na doutrina da fé, na doutrina da Igreja, que é a doutrina dos apóstolos. Por isso mesmo, este programa é todo baseado em comentários e aprofundamentos do Catecismo da Igreja Católica, né? O nosso livro amarelo, que hoje eu não estou com ele aqui, porque, como eu tinha dito para vocês, né, os nossos próximos encontros teremos uma apresentação em slides, porque o nosso último tema da primeira parte do Catecismo, né, que é a parte do Credo, o nosso último tema dessa primeira parte é justamente o dogma da fé sobre a vida eterna. Creio na vida eterna. O que existe para além da morte? O que nos aguarda após a morte? Então é isso que nós vamos estudar e aprofundar. E aí eu já tinha todo um material à parte sobre esse assunto e decidi hoje e os próximos encontros, enquanto perdurar esse tema, fazer essa apresentação de slides que eu preparei, né? Mas estejam aí com vocês, aí do lado de vocês, com a Sagrada Escritura, né? Para também nosso estudo, né? A identidade católica requer a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica, porque é deles que nós tiramos, que a Igreja tira, né? Toda a doutrina da fé, tudo aquilo que foi revelado por Jesus e que é o ensinamento dos apóstolos. Amém? Então agora nós vamos para a nossa apresentação de slides e o nosso tema de hoje, creio na vida eterna, ou como dizemos em latim, os novíssimos. O que são os novíssimos? É tudo aquilo que a teologia estuda acerca da vida após a morte. O paraíso, o inferno, o purgatório, o juízo universal, a segunda vinda de Cristo e o juízo particular. Então vamos lá? Então, nesse nosso primeiro slide, vocês veem aí, nós temos aí uma gravura que traz para nós, né, uma imagem do anjo da justiça, trazendo de um lado a balança, representando a justiça, né, os prós e os contras, tudo aquilo que eu fiz de bom, tudo aquilo que eu fiz de ruim, né, na minha vida, nessa vida que eu tive neste mundo, quais foram as obras que mais se sobreporam, se foram as boas ou as más obras, e na outra mão dele, na mão direita dele, nós vemos ali o livro da lei, que é aquele com o qual nós julgamos as nossas obras, se foram aquele a partir do qual serão julgadas as nossas obras que fizemos nesta vida, se foram boas ou más. E aí nós temos aí uma imagem aí do que será o final dos tempos, Jesus lá no alto, Jesus o Pantocrator, ou seja, o Criador do universo,
trazendo ali a cruz, representando a Trindade, e do outro lado o livro da vida, onde estará inscrito o nome de cada um dos eleitos que entrarão no reino dos céus. E aí os temas que fazem parte desse tratado dos novíssimos, desse tratado que fala da vida após a morte, são aqueles temas ali. Existe um juízo particular, existe o paraíso, o inferno, o purgatório e a segunda vinda de Cristo, que vai compreender o que é a segunda vinda de Cristo? A ressurreição dos mortos, que já vimos semana passada, o juízo universal e a restauração do universo, quando Deus vai criar os novos céus e a nova terra para habitar conosco por toda a eternidade. Então vamos passar aqui para o próximo slide. Bento, não se esqueça aí de colocar aí para mim É porque não está aparecendo. Meus irmãos, então vamos lá. Antes mesmo de entrarmos naqueles temas ali propriamente ditos, vamos aqui para uma introdução. Antes de entendermos tudo aquilo que existe no além-vida, após a morte, a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é o que é o tempo. O que é o tempo? Como que o tempo ele acontece dentro da história humana? Para a partir daí nós compreendermos o que existe além desse tempo, ou seja, o que existe além dessa vida. Então vamos lá. O tempo da história. Primeiramente, sentido circular da história. Concepção dos pagãos. E o sentido linear da história. Concepção da cultura judaico-cristã. Então vejam, meus irmãos, essa é a ideia que nós temos do tempo neste mundo, o tempo cronológico, como essa ideia linear de início, meio e fim. Essa concepção de tempo, essa concepção ela é herança do judaísmo e do cristianismo. Antes do judaísmo e do cristianismo, no mundo antigo, reinava a concepção circular da história. O que quer dizer isso? Uma espécie de eterno retorno. Ou seja, as coisas surgem, crescem, morrem e depois elas surgem de novo, como que um círculo vicioso, e a pessoa não sai daquele círculo, Então essa era a mentalidade dos pagãos, da maioria das culturas na antiguidade, toda a humanidade e todo o universo estava preso dentro de um círculo vicioso, que não era quebrado jamais, Por isso, por exemplo, as fábulas da mitologia grega, elas sempre iniciam como? Dizendo assim, era uma vez. Em outras palavras, era tempo no passado que está tendo uma continuidade, ou seja, não um tempo que acabou. Eles não dizem foi uma vez, mas quando eles contavam os mitos da mitologia grega, dos deuses e dos semideuses, eles sempre iniciavam a fábula dizendo era uma vez, que dá justamente essa ideia, de você inicia uma coisa, desenvolve, depois aquela coisa acaba e você volta ao ponto inicial de onde você parou. Como se aquilo ali estivesse repetindo sem parar, Tem um filme, eu não me recordo agora o nome do filme, um filme bem interessante que eu assisti recentemente e que eu acredito que muitos de vocês que estão em casa já devem ter assistido ou ouvido falar nesse filme. De uma adolescente que ela é brutalmente assassinada por um psicopata mascarado. E ela morre. Quando ela morre, ela acorda novamente no mesmo dia da morte dela. E aí ela vai morrendo sem parar, até ela conseguir descobrir, quem foi a pessoa que tentou matá-la, para impedir essa pessoa de matá-la e assim ela se libertar desse círculo vicioso, que repetia frequentemente aquele mesmo dia. Entende? Então, essa concepção da história, que a história surge, desenvolve, depois tudo é destruído
e depois volta a acontecer tudo de novo, e isso sem fim, essa ideia circular da história é uma concepção pagã. Poderíamos dizer aí que, por exemplo, a ideia da reencarnação que o Espiritismo prega, ela quase que se encaixa 100% nessa concepção circular da história, né? Porque você morre, reencarna, 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 até você se libertar desse círculo, né? Porque essa ideia da reencarnação ela tem origem também na cultura grega clássica, com Platão e outros filósofos. Agora, essa ideia de que a história ela tem um início definido, um meio e um fim, ou seja, o tempo não é eterno, o tempo nesse mundo e a história deste mundo não são eternos, eterno é apenas Deus, essa ideia linear da história é a herança judaico-cristã, ou seja, o nosso mundo foi criado por Deus, ou seja, o mundo teve um princípio. Se desenvolve um dia, este mundo material terá o seu fim, que é quando Deus voltará para julgar os vivos e os mortos e levar todos nós para vivermos com Ele na vida eterna. Porque eterno é só Deus. Então a concepção circular da história não é favorecer essa ideia de que o mundo material era uma divindade, era eterno, não é? E o tempo e a história também eram deuses eternos também. Então, a concepção judaico-cristã que mostra que a história e o tempo e o universo têm um princípio e terá um fim, porque eterno é só Deus, não é? Essa concepção ela é judaico-cristã. E é essa concepção da história, não é, que hoje reina e impera em todas as culturas do Ocidente e quase todas as culturas do Oriente. É a concepção de história que tomou conta do mundo inteiro. Ah, padre, por que o senhor está falando isso? Calma, sem ansiedade, sem afobação. Logo aqui na frente, vocês vão entender o porquê de falarmos sobre isso. Então, vocês veem aí, ó, nós temos, né, embaixo à direita, passado, presente e futuro, ou seja, a concepção linear da história, que é essa concepção judaico-cristã. E nós temos do lado esquerdo, na parte superior, nós temos ali uma árvore representando a árvore da vida, ou seja, toda a criação, e nós temos ali aquela imensa serpente engolindo o próprio rabo, a própria cauda dela, que compreende e representam justamente isso. Essa ideia da concepção cíclica da história, ok? Então, continuando. Olha lá, sentido circular da história. Muitas culturas creem na concepção cíclica da história, ou seja, o eterno retorno. Em outras palavras, para eles a história tem início, meio e fim. Só que o fim seria uma regeneração do mundo e tudo volta ao início outra vez, e assim sucessivamente. A questão das fábulas da mitologia grega que eu falei, né? Era uma vez, porque tudo acaba e volta ao início mais uma vez. Esse é o sentido que as religiões orientais dão à vida nesse mundo, né? Budismo, hinduísmo, confucionismo, as religiões pagãs da Grécia e de Roma. Também o espiritismo bebe dessa concepção cíclica da história. A Grécia Antiga pensava assim também. Sentido linear da história. Para a cultura judaico-cristã, não há espaço para a lei do eterno retorno. A história tem um início e caminha progressivamente para a sua plenitude, porque Deus intervém na história para salvar o seu povo. Eterno é apenas Deus. Ou seja, a história não é um Deus. Logo, ela terá um fim em Deus. Só Deus é eterno. Só Deus não tem princípio e nem fim. Estas são as nossas crenças. Esta é a crença, esta é a fé de nós cristãos, também dos judeus e dos muçulmanos, as religiões que descendem do tronco de Abraão.
O mundo e a história não obedecem a um destino cego, mas sim ao desígnio salvador de Deus, divina providência. Em outras palavras, acreditar naquela concepção cíclica da história seria o mesmo que dizer que as coisas se resolvem por si mesmas. O mundo é destruído e é regenerado, ou seja, o próprio mundo se soluciona. Deus não intervém na história. Não é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos justamente no contrário disso, né? O mundo e a história obedecem ao desígnio, ao plano salvador de Deus. Por mais que os homens tentem em tudo fazer o contrário da vontade de Deus, a vontade de Deus reina e impera no final de tudo. Um exemplo disso, a Segunda Guerra Mundial. As pessoas chegaram a acreditar que aquela guerra jamais teria fim. Já estava há 6 anos acontecendo aquela guerra. Não é? Já estava tudo destruído. Elas achavam que o mundo iria acabar ali. E o que aconteceu? Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que aquela guerra tivesse fim. E tudo tivesse uma solução no final das contas. Ou seja, a história e o mundo, no final das contas, mesmo que querendo fugir do plano de Deus, no final de tudo, cumpre, a vontade de Deus impera, a vontade de Deus prevalece. Segundo ponto, o sentido da história é a realização plena do reino de Deus. A morte existe, porém Deus a transformará em ressurreição. Assim, o ser humano alcançará a vida definitiva no novo céu e na nova terra. Vocês estão começando a entender o porquê falar da história e do tempo, do sentido cíclico e do sentido linear do tempo e da história? Tá vendo só? Agora vocês começam a entender qual a ligação do tempo e da história no universo com o que nós vamos falar da vida após a morte. Ou seja, a história e o tempo foram criados para cumprir no final de tudo o plano de Deus, a realização plena do reino de Deus. Tudo isso vai acabar e vai dar lugar ao reino de Deus. Jesus é o Messias. Ele, por sua Páscoa, ou seja, sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, nos trouxe a salvação e a vida eterna. O futuro da humanidade já teve início com a vinda de Cristo, ou seja, com a vinda de Cristo, o reino de Deus já começou entre nós e terá sua realização plena quando Jesus voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Mas ele, ou seja, o futuro e a vida eterna em Cristo, se realizará plenamente na segunda vinda dele. Ou seja, o reino de Deus já começa aqui nesse mundo, mas o reino de Deus se concretizará definitivamente na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vai colocar fim a tudo isso aqui e vai estabelecer os novos céus e a nova terra. Então vejam agora aí esta imagem aí. A referência da vida após morte é a ressurreição de Cristo, ou seja, a base da fé cristã é a ressurreição de Cristo. Em outras palavras, por que é importante e por que está no centro da fé cristã a ressurreição de Cristo? Justamente porque, uma vez que Cristo ressuscitou, e essa é a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção, essa também é a certeza de que nós ressuscitaremos também. Porque ele ressuscitou, vencendo a morte, e é ele que vai nos ressuscitar. Então a referência da vida após a morte é a ressurreição de nosso Senhor. Olhem lá aquele gráfico ali, aquela imagem. Acontecimento central, acontecimento final. Vamos ver da esquerda para a direita o desenvolvimento da história do universo. Primeiro nós temos o tempo antes da criação, ou seja, antes da criação do universo, quando habitava apenas Deus e não existia nada, apenas o caos. Depois nós temos a criação e aquele período entre a criação e a primeira vinda de Jesus. É o chamado tempo da espera, que compreende todo o Antigo Testamento, desde a criação do universo e a criação do homem, até a vinda de Cristo, no ano 0 da história. Esse tempo que compreende o tempo antes da vinda de Cristo é o tempo da espera. Da espera de quem?
do Messias Salvador. Então nós temos a primeira vinda de Jesus, que é o acontecimento central da história da humanidade. É a chamada plenitude dos tempos. Então nós temos o tempo da espera, que é o Antigo Testamento. E nós temos a plenitude dos tempos, que é a vida terrestre de Jesus neste mundo, que compreende o Novo Testamento, ou quase todo o Novo Testamento. Depois disso, nós temos o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que é o tempo da igreja, que é este tempo que nós vivemos, desde os apóstolos, desde Pentecostes, até o dia que Jesus voltará na sua glória. É o tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo da salvação, o tempo da igreja. E depois nós teremos, o acontecimento central da história da salvação, é a plenitude dos tempos, a vinda de Cristo a este mundo, a sua primeira vinda. E depois nós teremos o acontecimento final da história do universo, que é a segunda vinda de Jesus, ou seja, em outras palavras, o termo grego que significa a segunda vinda de Cristo, a parousia, o fim dos tempos, quando ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse será o acontecimento que colocará fim à história e ao tempo deste mundo. E existirá apenas o tempo da eternidade, o Kairos. E ali nós temos o depois da parousia, depois da segunda vinda de Cristo, que é quando existirá apenas o Kairos, a eternidade. A nova criação que compreende justamente todos aqueles que foram ressuscitados, uns que ressuscitaram para condenação e outros que ressuscitaram para salvação. Lembrando sempre disso, a ressurreição dos mortos é promessa de Deus para todos, todos sem exceção. Uns ressuscitarão para condenação, outros ressuscitarão para salvação. Então aí é o tempo da nova criação, o reino de Deus estabelecido em sua plenitude. Ok? Então é assim que está acontecendo o plano de Deus na história da salvação. Falta então aqui agora acontecer os dois últimos quadrantes. A segunda vinda de Cristo, e a vida eterna com Deus, após essa segunda vinda. Então vamos agora para o juízo particular. Hoje vamos ficar até aqui, até o juízo particular. Semana que vem a gente dará continuidade. Vejam, meus irmãos, aqui isso é uma coisa muito importante. Olha só ali. Que ambiente é aquele ali? É um ambiente de um tribunal. Ali vocês veem ali em letras douradas, the law. O que é the law? Ou the law? Quer dizer, em inglês, quer dizer a lei. Ou, no caso ali, as leis, E logo abaixo vocês veem ali, 1, 2, 3, 4, até 10. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Ou seja, o critério do julgamento de cada um de nós. Aí vocês veem alguns anjos ali, como que representando os notários do tribunal. E vocês veem lá, acima da lei está quem? Jesus, que será o juiz. E os outros anjos e santos, assistindo ao tribunal. E ali nós vemos uma única pessoa. Quem é aquela pessoa? Cada um de nós após a nossa morte. Vejam, o juízo universal ele vai acontecer apenas quando Jesus voltar no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. O que acontece com a alma após a morte? Para os batistas, por exemplo, e boa parte dos protestantes, eles acreditam que as almas ficam dormindo ao lado da sepultura ou junto à sepultura da pessoa. Ficam ali dormindo, sem consciência da própria existência, aguardando a segunda vinda de Cristo para julgar a todos nós. Porque os protestantes eles acreditam apenas no juízo universal. Eles não acreditam no juízo particular, que a alma é julgada imediatamente após a sua morte. E a desculpa disso é que eles dizem que não está escrito na Bíblia que existe um juízo particular, mas nós já vamos ver isso. Agora nós católicos não, essa é a doutrina da nossa fé.
A pessoa, depois que ela morre, ela imediatamente é julgada. E se ela for condenada, ela irá para o inferno. Se ela for eleita, né, se ela for justificada, ela irá, né, se ela for absolvida, ela irá para o céu. Ou se ela for absolvida, mas ainda precisa passar por uma purificação final, ela irá para o purgatório. Seja quaisquer um desses três estados da alma após a morte, ali habitará, seja no céu, no inferno ou no purgatório, habita apenas a alma da pessoa. Porque o corpo, ela só receberá de volta na ressurreição. E a ressurreição só vai acontecer na segunda vinda de Cristo, ok? Então a alma que faleceu, ela habita no céu, no inferno ou no purgatório apenas em alma. O corpo dela descansa na sepultura. Vamos lá. Se pelo batismo já começamos a experimentar a vida futura, então como entender a recompensa só na segunda vinda de Cristo? O que acontece no intervalo entre a morte da pessoa e o fim dos tempos? Vejam, aqui a pergunta já coloca para nós, já questiona a concepção que os protestantes têm da vida após a morte. Se pelo batismo, né, onde nós recebemos a salvação, que é pelo batismo, né? Se pelo batismo nós já experimentamos por antecipação a vida eterna, a vida futura, o paraíso, então como assim a alma ficará após a morte vivendo ali durante séculos e séculos sem gozar das alegrias eternas, não é? Sem consciência da própria existência, aguardando o juízo universal? Isso seria uma injustiça, seria o mesmo que dizer que Deus é mau e injusto. Seria uma incoerência, entende? Por outro lado, né, nós vamos ver agora, né, como entender essa concepção do paraíso, do juízo particular. Olhem ali, parágrafo 1021 do Catecismo da Igreja Católica. A morte põe termo à vida do homem, enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina. O que quer dizer isso? A morte coloca fim à vida do homem nesse mundo, né? Lembrando que é nessa vida, e nós só temos essa vida para nós abraçarmos a amizade com Deus ou rejeitarmos Deus. Só teremos essa vida para aceitar a salvação divina ou rejeitá-la. Após a morte, quem não morreu na amizade com Deus, já era. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda. Ou seja, o Novo Testamento deixa muito bem claro o juízo universal, que acontecerá quando Jesus voltar. Isso está claríssimo nos evangelhos. Mas também, né, o Novo Testamento afirma a retribuição imediata aos eleitos e aos condenados imediatamente depois da morte. Ali nós temos duas citações bíblicas que confirmam isso. A parábola do pobre Lázaro, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Né? Conta o que é a parábola, né? Que havia um homem rico, né? E havia um pobre chamado Lázaro. Né? Lázaro vivia na miséria, se arrastando pelo chão ali em frente à casa do rico. O rico nunca fez caridade com Lázaro. Os dois morreram. E imediatamente após a morte, Lázaro já se encontrava no céu, junto de Abraão, e o rico no inferno. Ou seja, cada um já tinha o seu destino, não é? Imediatamente após a morte de ambos. Isso nos traz a parábola do rico e Lázaro. Né? Ou seja, então já percebem aí, ou seja, se cada um já estava no seu destino, céu e inferno, isso quer dizer que já foram julgados imediatamente após a morte. E além disso, nós temos a palavra de Cristo crucificado ao bom ladrão. Lucas capítulo 23, do versículo 42 ao 43. Vamos ler?
Abram aí a Sagrada Escritura. Na Bíblia Ave Maria, página 1671. Assim nos diz, não é? E o ladrão, né? O ladrão arrependido, né? Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não promete que o ladrão que se converteu no alto da cruz estará com ele no paraíso quando ele voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Já garante isso para ele imediatamente após a sua morte. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Percebe, meus irmãos, o que a palavra de Deus está aqui trazendo para nós? A fundamentação bíblica do juízo particular. Continuando, assim como outros textos do Novo Testamento, né, falam de um destino final da alma, o qual pode ser diferente para umas e para outras, imediatamente após a morte. 1022, parágrafo 1022 do Catecismo. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência à vida de Cristo. Quer através de uma purificação, ou seja, purgatório, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, ou seja, aqueles que foram eleitos para ir direto para o céu, não tem mais nada para purificar, quer para se condenar imediatamente para sempre, ou seja, as almas condenadas ao inferno. Ou seja, não é? A vida da pessoa após o juízo particular é vivida apenas em alma, como eu já tinha dito, enquanto não vem a ressurreição dos mortos. Ou seja, quem morreu imediatamente após a morte já recebe o julgamento, que é o juízo particular. Por que a gente fala juízo particular? Porque ali é o juízo daquela pessoa, é o julgamento daquela pessoa particularmente, que será realizado imediatamente à sua morte. Não é um julgamento coletivo de todas as almas, mas cada uma imediatamente à sua morte é julgada sozinha, né, individualmente, por Deus. E já recebe ali a retribuição eterna nesse julgamento, né, após a morte. E já vive isso já na alma. Ah, padre, mas a pessoa só vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Não tem problema. A alma já vai experimentar, já vai viver a recompensa. Seja o céu ou o purgatório para poder ir para o céu ou o inferno. Aí ali, nós temos ali uma frase famosa de São João da Cruz. Ao entardecer desta vida, ou seja, ao fim desta vida, não é, examinar-te-ão no amor. O que São João da Cruz está dizendo aqui para nós? Cada um de nós será julgado por Deus segundo a nossa consciência, segundo nós praticamos as boas obras do mandamento do amor ou não. Né? Em outras palavras, Deus vai nos perguntar, né, sobre as obras de misericórdia materiais e espirituais. Se nós demos de comer a quem tinha fome, beber a quem tinha sede. Se nós visitamos os enfermos, os encarcerados. Se demos pousada aos peregrinos, demos teto a quem não tinha teto. Se nós sepultamos os mortos. Se nós evangelizamos as pessoas. Se nós demos bons conselhos. Educamos as pessoas na fé. É isso que ele vai perguntar. Ele não vai perguntar quantas missas você participou, quantas orações você fez, quantas confissões e comunhões, quantos terços você rezou. Ah, padre, então não importa para Deus a minha vida de oração? Importa sim. Só que é pelas suas práticas de caridade que Deus vai saber, não é? O quanto a sua vida de oração está surtindo de efeito de santificação e de conversão na sua vida. Se a sua vida de oração está sendo rezar apenas da boca para fora, ou se aquela sua oração, a sua vida de oração, está de fato santificando você. Deus vai saber disso, vai medir isso como?
se você viveu os mandamentos do amor ou não, ok? Então fica aí essa imagem e nós encerramos com essa imagem, a imagem do paraíso, que é aquilo que todos nós desejamos e almejamos. E aí no nosso próximo encontro falaremos a partir do paraíso. Amém? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Gregório Magno e de todos os santos anjos da milícia celeste, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você, seja bem-vindo, participe do nosso canal, curta, comente o nosso canal, nos ajude a divulgar e aumentar o engajamento do nosso canal e do nosso programa Identidade Católica. Uma abençoada noite, um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.